Se o Estado, vamos pensar aqui numa sociedade linda, maravilhosa, que o Estado entrega tudo que ele promete de forma excelente, tu ainda seria puto com o Estado? Não, cara, olha só, aí tá, né? É a quadratura do círculo, né? Tipo, aquele negócio da... se o triângulo tivesse 4 lados, né? Não tem. Pô, mas para mim é a mesma coisa imaginar um mundo que não tem Estado. Tipo, não, olha só, é só você pensar o seguinte: qual que é a premissa de haver o Estado? É justamente que o ser humano é um ser imperfeito, até aí tudo bem. Somos violentos, entramos em problema, entramos em conflito, somos todos terríveis. Então vamos escolher um pessoal aqui, um grupinho de pessoas aqui, para controlar as outras pessoas. É literalmente isso que é a teoria do Hobbes lá, do Thomas Hobbes. É literalmente isso. Vamos pegar esse grupinho de pessoas que vai controlar os outros. Não tem jeito, cara. Não vai dar certo nunca. E se tiver uma democracia verdadeira, assim? Tipo, uma democracia direta, que todo mundo vota e coisa e tal. Sim, você pode ainda eleger... é uma ditadura da maioria. Democracia... Se você tiver regras dentro dessa democracia que protejam as minorias, não é necessariamente. Você pode ter regras fundamentais que dão os direitos à minoria, entendeu? Tipo... liberdade de expressão, liberdade de consumo de substâncias. Se essas regras garantirem a ética libertária, que você não pode agredir uma pessoa pacífica, perfeito, excelente. O problema todo é quando se você tem essa democracia que todo mundo vota, aquele pessoal ali a gente não gosta deles, não, vamos matar aqueles pessoal ali. Sim. Todo mundo votou, 60% dos votos. Sim. Aí mata o... Pô, não pode. Sim, não. Não, mas isso aí seria usar um sistema de uma forma... não muito inteligente, né? Mas pode acontecer do tipo assim, a gente não gosta daquele pessoal ali, vamos voltar para eles para tirar dinheiro deles, para aumentar o imposto deles? Da mesma forma, você está iniciando agressão contra pessoas pacíficas. Sim, mas eu acho que eu imagino que seja possível você criar um sistema onde você tenha safeguards nesse sentido, entendeu? É porque hoje em dia a gente tem um sistema que tem safeguards nesse sentido, só que ele é muito ineficiente, porque a gente tem que colocar de 4 em 4 anos um filho da puta lá para me representar. E aí ele vai passar um monte de sempre vai representar ele mesmo, não tem jeito. Mas e você vai votar no deputado, o deputado vai, depois, na hora de votar, vai pensar nele mesmo, não vai pensar em você. Mas se eu puder eleger o cara a bel prazer ou poder votar nas questões individualmente, eu quebro essa ineficiência do jeito atual. Tipo, fugindo do mundo perfeito. Eu não acredito nisso. Eu vou explicar para vocês. Eu acho que existe um outro problema inerente nisso daí, que também a gente trata muito isso, que é a questão do erro do justpositivismo. Né? Qual que é a ideia do justpositivismo? É justamente de que você tem leis, você precisa de leis escritas para governar a sociedade. Você precisa ter um código escrito dizendo como que você vai governar. Esse esquema seu aí continuaria tendo esse código. Né? Você vai votar o código de uma forma bacana, de democracia direta e coisa e tal, mas você continua tendo esses códigos escritos. E a grande crítica a isso é que, na verdade, no final das contas, isso dá todo o poder a quem interpreta esse código. É o que a gente vê em todas as vezes que você implementa o justpositivismo. Quando você estuda direito, eles falam muito rapidamente sobre justnaturalismo versus justpositivismo, mas falam de uma forma assim totalmente distorcida aqui no Brasil, dizendo que não, o justnaturalismo é como se fosse o que a gente acreditava antigamente e aí mudamos para o justpositivismo, que não é verdade. O justnaturalismo diz que as regras se formam naturalmente na sociedade. Você não precisa ter um código escrito de regras que as pessoas concordam em regras. Ninguém anda pelado pela rua. Por quê? Porque tem uma lei dizendo que é proibido andar pelado pela rua. Acho que até tem, tá? Mas não é por isso que as pessoas não andam peladas pela rua. Que é uma regra que a gente sabe, está acostumado. Tem algumas pessoas que não andam pela rua por causa disso, cara. Mas entendeu? A ideia é essa. O justnaturalismo é você sabe pela própria interação social, pela cultura, o que é certo, o que é errado. Você não precisa de lei. Mas depois que você define que um código de conduta é comum, por que não escrevê-lo tipo, chegou num consenso? Tipo, porque matar é errado. Escrever uma lei que matar é errado... Matar é errado, como a sociedade entende isso, que matar é errado, ótimo, isso é justnaturalismo. Agora, no momento que você fala assim... porque o justpositivismo é importante o seguinte, a lei vale por ela estar escrita, por ela ter seguido aquele padrão. Qual que é o padrão aqui no Brasil? É alguém apresentar um projeto de lei na Câmara dos Deputados, votar na Câmara, depois vota no Senado, depois o presidente sanciona. Se fez isso, a lei é válida. Qual que é o problema desse tipo de coisa? Você começa a ter um monte de leis que são leis idiotas, são leis que não têm nenhuma lógica, que não deveriam existir.
Aí você fala, isso está errado, isso não é uma lei certa, né? Porque justnaturalmente, do ponto de vista das pessoas, está errado. Ah, mas para o justpositivista, para o cara que acredita que de lei escrita, isso está certo, passou pela Câmara, passou pelo Senado, passou pelo presidente, pronto. Isso é um problema enorme que a gente tem na estrutura do Estado de forma geral, tá? Isso no mundo todo. Por quê? É justamente aquilo que o pessoal fala. É isso que, em tese, garante que você vai ter um bom comportamento, segundo dizem os estatistas. Se você tiver a lei certa, vamos supor que você conseguisse magicamente, ou com um processo de democracia super avançado, ter um pacote de leis que caramba, aquilo ali está lindo, acabou. Isso resolveria o problema? Não resolve, porque no final das contas, mesmo quando a lei está escrita, ela está sujeita à interpretação. O cara que vai aplicar a lei, que é o policial, que é o fiscal da prefeitura, que é não sei mais quem lá, esse cara vai interpretar aquela lei do jeito que ele achar melhor. Então, no final das contas, não adianta nada. A lei escrita ela só dá poder ao Estado para impor a arbitrariedade, a subjetividade dos agentes do Estado. Ela não é um código de conduta. Mas no capital não teriam leis escritas, apesar de que serem forçadas por empresas? Pode ter lei escrita, mas voluntária, que você voluntariamente aceitou aquilo ali. Isso tira o poder da empresa no sentido de que, no momento que você não estiver satisfeito com aquela lei, se a empresa está abusando daquela lei, está usando aquilo de forma indevida, você encerra seu contrato com ela e contrata outra empresa para você. Você garante isso pelo mercado. O mercado a não ser que faz ela entre em guerra com outra empresa e vá na tua casa te buscar mesmo assim. Pois é, a ideia é essa, tá? É como eu falei, né? O anarcocapitalismo ele não promete resolver nada, ele só fala isso. É ilegítimo você iniciar agressão contra a pessoa pacífica. O resto, como você vai resolver aí, meu amigo, se vira. Eu acho que o minarquismo ele pode funcionar, não que a gente consiga diminuir o tamanho do Estado, mas que a gente consiga crescer tão mais rápido que o Estado que proporcionalmente o Estado fica menor que a sociedade ao longo do tempo. Não é isso que a história mostra, né? Mas a gente está num crescimento exponencial tecnológico, né? Será? Porque o grande problema do minarquismo é esse, né? O minarquismo, o Estado tende a crescer sempre. Você vê o caso dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi um país fundado nos princípios minarquistas. Era um país mínimo, né? A Constituição deles lá é uma coisa linda. Tem 12 parágrafos lá e depois teve algumas emendas, mas é uma coisa pequenininha. Só que não parou. Hoje em dia, você vai nos Estados Unidos, lá tem um monte de lei lá absurda, né? Na Nova York tem lei proibindo aumentar aluguel, tem coisas que é um absurdo. Seria um absurdo aqui no Brasil. E lá tem lei, lugares você não pode beber mostrando a bebida na rua. Umas coisas que não tem lógica nenhuma, né? Enfim. O próprio proibicionismo, né? A época que foi da lei seca lá nos Estados Unidos, olha que coisa, né? Enfim, o Estado tende a crescer, não tem jeito. Por mais que você crie um Estado mínimo, é só você ter uma ideia. Aliás, isso é uma coisa que é um pesadelo, na verdade, se você prova pensar, né? Todo dia, eu fiz um vídeo outro dia sobre a lei da melancia de Rio Claro. Você conhece a lei da melancia de Rio? Em 1894, o presidente da Câmara de lá, no vídeo eu coloquei o nome do cara, mostrei a foto do cara, ele sancionou uma lei dizendo que era proibido comer melancia em Rio Claro. E essa lei valeu até 1991, só em 1991 será que esse cara estava pensando? Que foi revogada. Provavelmente tinha uma outra fruta que ele era amigo do empresário, e aí a melancia estava em alta. Que viagem. Não, é até pior do que isso. Pior? Bom, pior dependendo do lado que você veja, né? Era porque estava tendo uma epidemia de tifo e febre amarela na região, e havia o preconceito na época de que melancia causava essa doença. Lembra? A teoria dos germes foi inventada em 1888. Então, assim, tinha sido recém-inventada, né? Não chegou em Rio Claro ainda, né? Em 1890 e pouco, né? Então, o cara tinha essas coisas, né? Que melancia causa problema, não sei, causa doença. E aí ele proibiu a melancia e ficou até 91. Assim, tudo bem, você pode entender que em 1894, né, ter uma lei dessa, né, o pessoal não sabia. Mas, caramba, 1920, o pessoal já sabia desse troço, não é a melancia. E por que continua ali? E isso é a verdade da maior parte das leis do Brasil. Todo dia são criadas, a cada hora são criadas 7 leis. Sério? Se a gente já ficou mais do que uma hora aqui, eu não sei quanto tempo a gente já ficou aqui, mas já criaram um monte de leis. 7 leis pelo menos. 7 leis pelo menos no Brasil, em todos os níveis, agora né? eles estão Em prefeito. essa hora. Essa hora não, mas na outra hora eles compensam. Eles compensam para dar esse ritmo. Se fizer a conta, isso foi 2020. 7 leis por hora no Brasil foram criadas. Que foram revogadas, meu amigo, infinitamente, 0 ponto alguma coisa. Toda lei tinha que ter um tempo de expirar, na minha opinião. Igual fruta, tá ligado? Comprou, uma hora vai acabar. Aí repara o que acontece, cara. Você tá num emaranhado legal absurdo. Todo tempo tem leis novas.
você não pode dizer que você sabe que você não tem um princípio jurídico que você não pode alegar que você não sabe da lei, né? Não pode dizer isso. Então, ou seja, você tem que saber todas as leis. O fato é que com 7 leis por hora surgindo no Brasil, como que você... Que pessoa é capaz disso? Não, é impossível. Cara, advogados não conseguem saber todas as leis. Não tem como. O pessoal que é tributarista, quando vai pegar um município novo, tem que estudar a lei do município. Não tem jeito. Não tem como saber, né? Cada um lugar é diferente. E se você trabalha com muitos municípios, você tem que ficar acompanhando, porque a Câmara Municipal vai de tempos em tempos parir uma lei nova lá para aquele negócio. Cara, para o advogado é um negócio já infernal você conseguir manter isso daí. Imagina para o civil, para a pessoa que não é advogada. E mesmo para o advogado, porque ele é especialista naquela área, saiu dali, não tem como ser especialista em tudo, saber todas as leis. Então, repara o absurdo que a gente vive hoje. Você é obrigado a saber todas as leis, porque você não pode alegar depois que você não sabia daquela lei. Isso é muito foda, né, cara? Ou seja, porra, não tem lógica, cara. Não tem como. É humanamente impossível você Sim. fazer isso. Não tem... Mas eu diria que isso não é um problema inerente do Estado necessariamente, e sim da política, né? Porque a gente totalmente podia ter um processo onde as leis têm uma data de validade, onde a gente revoga leis pra caralho. É que a gente nunca conseguiu viver um momento na sociedade onde a gente tem um bom Estado. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Pois é, não. Como eu falo pra você, o problema disso é o juspositivismo. O juspositivismo tá errado, é uma coisa que... É uma ideia que parece legal. Não, vamos escrever as leis aqui pra ficar todo mundo certinho, pra todo mundo saber o que tá acontecendo. Não resolve problema nenhum, porque a lei escrita ela vai ser interpretada de um monte de gente. O caso do STF, o STF cada hora interpreta a Constituição de um jeito Não, diferente. o STF são reis. Eles são reis que tomam decisões a bel prazer. Mas se você perguntar para eles estão interpretando a Constituição. Não, Eles vão eles falar para você que mesmo, estão interpretando. a moda caralho. Ah, não, é o que eu falo, né? Hermenêutica constitucional 5D, né? O cara viu ali que aquele ponto e vírgula que tinha ali, ele, na 5ª dimensão, ele desabrochava numa flor de novas leis lá. Daqui a pouco eles vão interpretar. Caralho, no final das contas é isso.